Essa é a questão que está sendo discutida, a questão do orçamento, mas não será só, desculpe, a pasta do Moro que vai ter cortes, serão outros ministérios também. A questão toda é o seguinte, tem ministérios que vão ter problemas para honrar os compromissos nesse último quadrimestre, setembro, outubro, novembro e dezembro. A situação é muito grave financeira do governo. Então tem uma série de pagamentos que o governo não deverá fazer porque não tem dinheiro. Por exemplo, na área da educação. A questão da educação vai ser, o Ministério da Educação e as universidades federais vai ser um problemaço. E o ministro Sérgio Moro está se referindo ao orçamento do ano que vem para a sua pasta. E também o ano que vem vai ser um grande problema. Aí a questão que vai esbarrar é na PEC dos gastos públicos. A PEC, hoje, à distância, não faz tanto tempo, votada no governo Michel Temer, pelo Congresso Nacional, me parece um grande erro, porque vai engessar o governo, porque é o seguinte, se você viola a PEC, vai ter pedalada. Pedalada dá no que deu Sim. com a Dilma. Grosso modo isso, né? Ou você engessa o governo e paralisa o país. E começa, no máximo, ter recursos, o governo federal, para pagar os funcionários públicos. Você não tem recursos para custeio da máquina e nem para investimento. A situação é gravíssima. Agora, o que chama atenção em tudo isso é como que a equipe econômica não viu tudo isso em janeiro. Nós estamos já no final de agosto. A equipe econômica era formada por um gênio da raça chamado Paulo Guedes, que, sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar até alguns anos atrás, né? Especialmente até 2018. Quem era Paulo Guedes? Em 2018, ele estava com o Luciano Huck. Vamos lembrar a história. Aí a candidatura do animador do auditório não deu certo, né? A candidatura que sequer se materializou, ele passou para o Bolsonaro e foi colocado no pedestal como o maior gênio já existente da economia brasileira, sem ter um livro publicado, um ensaio, e nunca participou do debate econômico brasileiro. Quando voltou de Chicago, quando foi estudar, com bolsa do CNPq, que ele está cortando agora, é bom lembrar que ele recebeu bolsa de estudos pago pelo governo federal, bolsas que ele está cortando agora, e que o ministro astronauta dos travesseiros não protesta. Bem, para voltar ao senhor Paulo Guedes, ele foi considerado um gênio. E eu fui procurar o que ele tinha escrito, não escreveu nada. E aí, quando voltou ao Brasil, foi para o Chile, dar aula no Chile, porque ele achou que era melhor no Chile, da ditadura Pinochet, que era um país muito tranquilo, basta ver os milhares que foram assassinados na ditadura do Pinochet. Bem, o que interessa é que o gênio da raça não conhece macroeconomia. E eu tenho apontado sistematicamente. Ele está levando o Brasil para a maior crise econômica dos tempos recentes. Alguém vai dizer assim, é culpa do PT. Pera um pouquinho, o PT saiu em abril de 2016. Há mais de 3 anos. O Henrique Meirelles, em 2017 e 2018, o Brasil cresceu 1,1 positivo. Chama o Meirelles? Não sei. Mas o que eu sei é que o Paulo Guedes não sabe nada, a sua equipe está mostrando na prática que é ruim, não consegue ter uma visão para o país. E o José Roberto Mendonça de Barros, no último final de semana, em artigo, falou assim, mas esse governo só fala em PEC da Previdência, não tem projeto. Pô, isso nós dissemos aqui 500 mil vezes, e ele está correto. O governo só fala em PEC, 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 PEC. E cadê o programa de governo? Qual o programa econômico? Cadê a política industrial? O Brasil se desindustrializa há décadas, é verdade, não é um problema desse governo. Mas cadê a política industrial? Não tem, o governo não tem nada. E o governo tem um sujeito que se proclama o gênio da raça e leiam essa de Queiroz, correspondência inédita de Fradique Mendes, o conto do Pacheco. Ele é o Pacheco, ele não sabe nada, era um especulador do mercado financeiro. É essa que é a realidade. Eu garanto, esse último quadrimestre vai ser terrível para os governos da União, e tem governos estaduais que a arrecadação tributária está caindo, né? Março, abril, maio, junho, julho, a arrecadação tributária caindo. Então, e aí, hoje o Paulo Guedes, relendo rapidamente num dos jornais, disse que quer diminuir a carga de tributos em relação ao PIB de 36% para 30%. Poxa, bacana, lindo. Como é possível você diminuir a carga tributária 6% quando o governo da União não tem recursos para sequer pagar os funcionários públicos? Não terá até final do ano. E os governos estaduais. Quer dizer, é delírio. E cadê o déficit? Ele não ia zerar o déficit? Cadê ele zerou o déficit? Zerou coisa alguma. Agora, a gente precisa mostrar que o rei econômico está nu. E o Paulo Guedes, com todo respeito, é um falastrão. Agora, nessa declaração do Moro, não é uma tentativa do Moro tirar um pouco o corpo fora aí, se nada der certo aí? Falar, olha, não tem dinheiro aqui para o ano que vem, então eu não posso fazer nada, estou de mãos atadas. E é também um sinal de que ele pode tirar o time dele de campo.
né? Ele está sinalizando o seguinte: teve a derrota do COAF, que foi por Banco Central, a questão da Polícia Federal, o superintendente do Rio de Janeiro, que o presidente da República fez questão de tirar porque estava investigando seu filho, Flávio Bolsonaro. Tem a questão do STF, que ele não vai mais, só na outra existência, nessa existência ele não será ministro do STF. A questão do abuso de autoridade, não vai fazer os 9 vetos que ele propôs, certamente, até o dia 4 de setembro saberemos isso. E tem a questão dos recursos para o Ministério. Em suma, há um conjunto de medidas e que o Moro está percebendo que está sendo solapado pelo presidente da República. Ele quer ser candidato a presidente em 22. Tem todo o direito, todo brasileiro, desde que cumpra as determinações legais, constitucionais, pode ser candidato a presidente. E o Bolsonaro sabe que ele quer ser candidato a presidente em 22 e quer retirar capital político dele. E por fim, Pedro, a última pesquisa mostra que a popularidade do Moro continua sendo muito superior a do presidente da República. Portanto, será muito difícil Sérgio Moro comer o período de Natal no Ministério da Justiça, viu? Registro.